Agora sim, a definição de fato do volante Morelli, jogador de 26 anos de idade, que não será contratado de volta pelo Goiás. Inclusive o Verdão que desistiu de pagar qualquer tipo de parcela do financiamento, vamos colocar assim, pelo volante Morelli, que seriam 10 parcelas de R$100 mil mensais. Segundo informações do Periquito Purizado, o CEO do Goiás, Luciano Paciello, preferiu evitar fazer esse pagamento para que depois o Goiás poderia sim perder, né, na justiça esse caso e pagar de besta, né, vamos colocar assim, duas vezes, tanto pela quitação da dívida, né, que estava pelo menos em contrato, mas o valor do salário do Morelli não foi estipulado na temporada passada, por isso o contrato não foi validado para esse ano de 2024, e se o Goiás pagasse essas parcelas, poderia sim ter, digamos, uma participação pelos direitos econômicos do jogador, aproximadamente 50%. Como o Goiás desistiu de fato, de vez dessa história, o Verdão não fica com mais nenhum percentual de uma venda futura do Morelli, que será jogador do Coritiba na Série B do Brasileirão. Segundo informações do Globo Esporte, o jogador que provavelmente será emprestado pelo Maringá, onde tem um contrato longo após a disputa do Campeonato Paranaense. Até aqui o Morelli já jogou 5 vezes pelo Maringá, com um golaço marcado contra o Cianorte. A tendência é um contrato semelhante, igual ao do Goiás no ano passado, até o final do Campeonato Brasileiro, com uma opção de compra. Sobre esse assunto, né, já um pouco batido, mas eu tendo a colocar mais a responsabilidade no Goiás, porque não é a primeira vez que a gente vê isso acontecer. Vou utilizar até mesmo do mesmo argumento, né, que eu falei sobre o Cauã na temporada passada. O Goiás ele ainda acha que o futebol, o mundo, os negócios, ele funciona na base da conversa, do converseiro, e não é assim mais, né? Já vimos alguns casos desta maneira, de ter algo acordado verbalmente, mas no papel o Goiás não assina, ou não vê que tem algo assinado, como aconteceu também com o Danilo Santa Cruz no ano passado. Então algo meio amador do Goiás, parecendo aqueles clubes de interior, com todo respeito aqui, mas que inscreve o jogador em cima da hora, não vê que o cara tá com a suspensão, enfim, uma coisa muito esquisita. O Goiás não pode fazer isso mais. Se fosse um caso isolado, a gente podia vir aqui e xingar o Morelli de tudo, mas não é isso que aconteceu. O jogador também faltou hombridade, né? Eu não gosto de ficar fazendo julgamento aqui dos outros aqui no canal, porque esse não é o foco. Mas também sim, né? Se o jogador já tinha um acordo, e pô, cara, até olhando pelo lado do Morelli, né? Eu não vejo problema em o jogador querer jogar mais. Mas, por exemplo, o Morelli ia para a segunda temporada no Goiás, com moral, mesmo estando na Série B do Campeonato Brasileiro. Teria um aumento salarial e uma garantia para o jogador que há 2 anos atrás era reserva do Ipiranga na Série C do Campeonato Brasileiro, né? O Morelli, enfim, tem a sua trajetória, não estou aqui querendo desmerecer o jogador, mas não precisava dessa cachorrada toda. E agora, se fosse, vamos colocar aí para um exterior, para algo nesse sentido, não, ele vai para o Coritiba, que é um clube também grande, assim como o Goiás, está num momento difícil na Série B do Brasileirão, em uma ótima cidade, igual Curitiba, igual Goiânia, mas pô, cara, né, não precisava deste enredo todo, não precisava, e provavelmente, né, sendo bastante vaiado quando vir aqui jogar na Serrinha. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários sobre mais uma situação do Goiás não ser profissional ao ponto de assinar logo o contrato, e do jogador fazendo toda essa folia, né, esta reclamação de salário, esse devaneio, né? Acho que a gente já viu tantas vezes isso aqui no Goiás. Geralmente jogadores que fazem isso não têm uma carreira tão, vamos colocar assim, tão magnífica de jogar 10 anos, por exemplo, na Série A.